Fuck My Brain. Venha cuidar da sua saúde mental. Olha que delícia, tá começando mais um podcast, videocast da F My Brain. E a gente preparou um tema que é urgente. Eu vou dar esse nível de preocupação pra vocês, porque é um tema urgente. Só que antes de falar dele, eu quero te fazer um convite para que você nos siga, se inscreva aqui no canal no YouTube ou no nosso Spotify. Se inscreva, acione o sininho, compartilhe o que você puder fazer para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Certeza que se você tá gostando, mais pessoas vão gostar. Se inscreva, eu aguardo vocês. E olha, aproveito para convidar para que vocês conheçam as palestras, os workshops e as mentorias da F My Brain. É um trabalho muito legal, nos contate, a gente conta um pouco mais para vocês. Passados esses nossos primeiros recados, vamos ao tema de hoje, o novo jeito de liderar. Fuck My Brain. Cá estamos nós, a tríade da F My Brain e Luciana Chiesa, que é expert em gestão estratégica e inteligência de mercado, com passagens em grandes multinacionais como LG, Colgate, Johnson & Johnson e consultora autônoma e com Carlos Ferreirinha. Sim, Luciana Chiesa, tudo bom? Olá, tudo ótimo. Oi, Má. Oi, Nath. Tô super feliz da gente compartilhar um tema que eu acho que faz parte do nosso dia a dia desde sempre, mas com um olhar revigorado, ainda mais depois que tudo que a gente passou na pandemia e nas nossas transições de carreira. Tô super feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho desse olhar. Aguardem, porque já começa pra valer. E agora eu passo a palavra para a Natália Mestre, uma profissional com mais de 20 anos de experiência em jornalismo impresso e marketing digital, fundadora e diretora de comunicação da Emoticon, consultoria de branding e estratégia para marcas e pessoas. Maravilhosa, tudo bem? Olá, oi Má, oi Lu, oi pessoal. Feliz demais de estar aqui, tava ansiosa por chegar esse momento de novo. Eu amo o tema, eu acho que a gente tem muito assunto, muita contribuição, porque o novo jeito de liderar é a base da filosofia F My Brain, então a gente tem muita troca hoje. Preparem-se, eu mesma vou me apresentar, porque sou Marina Machado, sou anciã, praticamente, 25 anos de experiência em jornalismo, como repórter, apresentadora de televisão. Eu tenho essa experiência como jornalista, mas também uma vasta vivência na área de liderança e felicidade no ambiente de trabalho, tá? É uma área que eu gosto muito de atuar. E o nosso tema, vou repetir, é um novo jeito de liderar. Tem um jeito novo de liderar, Nath? Eu acho que o que a gente traz mesmo, Má, diante desse novo olhar, né, dessa leitura, é o que a Lu bem colocou, que é a questão do indivíduo, né? Então, quando a gente faz uma análise, o que a gente entende por liderança? É um modelo que está em colapso, por quê? Porque ele foi forjado pensando nos moldes Revolução Industrial, né? Então, o que a gente precisava naquela época? Precisava de um emprego, precisava de um trabalho, por quê? Você tinha um cenário de fome, de guerra, de peste. Ou seja, ou você trabalha, né? Ou você tá morrendo de alguma forma. Então, assim, você precisa daquele trabalho, né? Aquela era a diferença. Quando a gente vem para os tempos atuais, o que acontece? Nós temos um cenário de empoderamento do indivíduo. A palavra está desgastada, mas assim, acho que não tem uma outra forma de colocar. Mas né? ela representa super bem a verdade ainda, né? Ela pode estar desgastada, mas ela super representa o olhar. Exatamente. Quando o indivíduo, ele se empodera... Podia criar um enfoderamento. A lá Natália Arcuri, que eu amo, né? E Fuck My Brain, vamos criar enfoderamento. Enfoderamento do indivíduo, quando ele sabe que ele é foda. Olha que maravilhoso. O enfoderamento das pessoas. Quando o indivíduo está enfoderado e ele percebe que ele é o quê? Que ele é foda, essa é a grande verdade. Ele traz para o trabalho coisas que não estavam atreladas ao trabalho. Então, a ideia de felicidade, a ideia de propósito, a ideia de eu sou feliz fazendo isso daqui, eu sou feliz estando aqui, porque antigamente você só aceitava, né? Era o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. E hoje não. E também mudou-se muito o que o ser humano quer, né? Então, no contexto do enfoderamento, ele olha não apenas se ele está feliz, mas ele está preocupado com a saúde dele, com a qualidade de vida dele. Então, assim, o tempo que o trabalho rouba dele para outras coisas, né?
Quando você coloca esse cenário, a liderança padrão já está colapsada. Pós-pandemia, então, que a gente conseguiu parar, olhar, né, e ver como aquilo não estava fazendo sentido, como a gente pode ter outras formas de trabalhar e gostar mais do trabalho, aí a liderança ela termina de colapsar completamente. Por isso, nunca foi tão difícil os gestores entenderem o que as pessoas querem, né, e como se gerir uma empresa. E o que a gente vê como resultado do produto final? Pesquisas do ano passado, né? Índices de 2022. 30% das demissões foram voluntárias. E quando eles perguntam qual é o motivo da demissão, o gestor, né? Você realmente não se sentir percebido, não se sentir reconhecido por aquele gestor. Eu tive um chefe que eu fiquei 1 ano sem falar com ele. Imagina que ambiente legal. E ele entendeu que eu não queria falar com ele, porque eu cheguei a um ponto que eu estava tão violentada pela forma com que ele trabalhava com as pessoas. Não era só comigo, mas comigo parecia ter um ponto extra, a ponto de ser comentário na redação, que, lembrando, né, sou jornalista, repórter, apresentava, então aquela coisa, né, muita correria, muita tensão em vários momentos, que chegou a um ponto que eu decidi que para minha sanidade mental, eu precisava parar de falar com aquele cara. E quando precisava, fazia por e-mail. Ele me respeitou, o que eu achei bastante nobre. Depois a coisa evoluiu, sei lá, acalmou, baixou algum hormônio nele lá e deu tudo certo. E a coisa melhorou. Mas o que eu queria trazer para vocês, para começar essa parte de... Espera aí, Má, acho que só uma reflexão rápida, uma provocação. Você já começa a sua fala falando, eu tive um chefe. Tá aí o grande princípio da diferença. Não era um líder. Ele não era um líder. De jeito, boa, Lu. Então, naturalmente, aquele que não nos inspira é um chefe. Porque ele segue uma regra, o que a Nath trouxe da Revolução Industrial. Sim. Que você tinha ali quase militar, que vem de uma hierarquia, né, de militarismo praticamente. Totalmente, era então, essa figura. Quando você traz na sua fala, naturalmente, eu tive um chefe, dificilmente quando você fala eu tive um chefe, e aí não coloca uma qualidade ali na sequência, sim, você não está falando de uma liderança positiva, né, de uma liderança que inspira. Então, eu tô vendo pessoas ouvindo, fazendo assim com a cabeça, putz, grila, é verdade. Pessoal, a gente sabe que você aí do lado tá falando assim, eu tenho um chefe. É verdade. Eu quero, assim, quando a gente dá a palestra, quando a gente leva a F My Brain, né, direto para as pessoas, para as empresas, eu gosto de começar, acho que todo mundo se relaciona com isso. Eu adoraria que todo mundo me obedecesse. Eu tenho 2 filhos, né? Adoraria chegar em casa e falar, façam! E eles fizessem. Você imagina você chegar pro seu time e falar, façam! E todo mundo fizesse. Sem encher a paciência, sem reclamar, sem pedir, sem ter problema. Se a gente fosse aquele band de minions e você é o Gru e todo mundo obedece, apesar deles serem meio bagunceiros. Mas não é assim a vida, nunca foi. Foi mais fácil, talvez, no passado, em processos industriais, ok. Hoje não é assim. E assim, o que eu quero e o que acontece tem uma distância muito grande. O que precisa é ter uma transição interna e definitiva das pessoas entenderem qual é o papel delas neste processo de condução de seres humanos para, em prol de um objetivo. Mas aí eu quero continuar no relato pessoal, porque assim, eu tive um chefe... Chefe, já entendemos. Sacou como é que a gente chama aqui? Tá bom, eu tive um chefe, não foi legal. Mas que não te empoderou, amiga. Não me empoderou. Ele ferrou, é diferente. Como o funk serve pra qualquer contexto, né? Ai, coitado dele, mas tá bom. Só que quando eu entrei na Band, eu entrei na época de produção, né? Não sei se quem tá ouvindo tem idade suficiente para lembrar de Otaviano Costa na sequência de Luciano Huck, na época do O positivo, super positivo. Eu entrei na Band na época do H. E quem tava lá na direção nessa época era um cara chamado Cacá Marcondes. Eu quero deixar aqui o meu absoluto respeito por esse cara. Eu amo você, Cacá Marcondes. Eu acho que eu trabalhei com o Cacá, se muito, 1 ano. Não é nada na nossa vida. Num histórico de vida profissional. Nada. E eu nunca mais encontrei com o Cacá, que é uma tristeza nesse mercado. Mas o Cacá Marcondes foi quase um dos únicos líderes que eu encontrei na minha vida. O que o Cacá me fez que logo me impactou e eu nunca mais encontrei de fato dessa forma? O Cacá, ele trazia a equipe para junto. Ele compartilhava com a equipe. Eu sei que a pessoa que está numa posição de liderança...
ou quando é apenas um chefe, tem uma série de coisas que ele precisa, né, segurar, reter, né, não pode passar muito para baixo, tem uma limitação, ele tem que passar as orientações, ele tem que pedir, ele tem que cobrar, ele tem que orientar. Tá. Essa é uma ideia cartesiana do funcionamento do cargo. Mas, quando o Kaká chega pra gente e retesando o que ele precisava retesar ali, e fala, olha, nós estamos tendo uma cobrança danada por Ibope. E a gente está sofrendo uma pressão que pode colocar a gente em risco. Então, a gente precisa muito de criatividade, de estar junto. Eu preciso contar com vocês, a gente vai ter que quebrar a cabeça. É engraçado porque eu lembro dele falar algumas coisas, mas eu não lembro exatamente qual era o problema. Mas eu lembro que ele botou a gente e ninguém ficou com medo. Putz, nossa senhora, a gente tá berlinda. Não, não. Era assim, bora. Não, o Kaká falou, não, bora, todo mundo. Porque ele se abriu com a gente. E aí, o que acontece no inverso? A pessoa entende por que ela está sendo pressionada. Ela entende por quê, o que está acontecendo, que ela precisa, ela está sendo mais demandada. Pô, você vai ter que fazer hora extra, você vai ter que ir no fim de semana, a gente vai ter que se dedicar mais. Por quê? E aí eu entendo que eu faço parte de alguma coisa, ou que nós estamos vivendo um momento particular que vai precisar mais de mim, aí conta comigo. E a pessoa que está nessa liderança e entra e se abre dessa forma para a equipe, tem uma força tão grande, a gente faz por você. É porque é o Kaká Marcondes que eu vou fazer. E até hoje, 24 anos depois, eu lembro desse momento com o Kaká. Quantas vezes eu tive isso depois? Nenhuma. Desta forma, nenhuma. Depois de muitos anos vivendo com muitas dificuldades na gestão, né? Eu vi o meu marido fazer um curso na FGV, que eu comentei até num outro episódio aqui, sobre liderança 360 do Abílio Diniz na FGV. O curso teve bastante alterações, hoje não é igual ao que eu fiz, mas eu fui transformada, porque eu comecei a sair daquela bolha, que cada mercadinho tem a sua bolha, né? De que funciona desse jeito, que faz desse jeito, só desse jeito que dá certo. E aí, é o mesmo cargo, né? A pessoa vai trocando de cargo, trocando de empresa e faz a mesma coisa em todos os lugares, você acha que é aquilo. Só que você está perdendo a visão de tantas outras formas de trabalhar que estão não só dando certo, mas estão dando muito mais certo. E aí você começa a abrir a sua cabeça e fuck your brain, entendeu? Então assim, para mim, eu fui buscar lá fora e parecia uma pedinte de, por favor, me provem que tem outras formas de liderar as pessoas. Isso é só o começo da ponta do iceberg de como a gente vai falar hoje, mas eu queria trazer esse relato pessoal de que eu fiquei carente, depois de muitos anos, não encontrando pessoas que se importassem com a equipe e vendo quão difícil era a condução disso e entendendo que sim, gente, dá para fazer de outras formas. Eu fui encontrar o começo dessa história olhando e encontrando outras bolhas aí fora. Então foi assim, libertador para mim. E tem formas, e se prova no papel, e se prova nos números. Mas eu vou trazer os números daqui a pouquinho, senão eu vou monopolizar muito, né, Lu? É verdade, senão a Marina começa a falar de liderança, ela não para nunca mais. Ah, é duro, que eu gosto. Mas, Má, eu acho que o ponto muito legal dessa abertura de conversa, quando a gente traz as nossas experiências laterais, né, lideranças indiretas, então você tem que ter uma liderança entre os seus pares dentro da empresa, para juntos, né, perseguirem o mesmo objetivo, você tem que ter uma liderança para cima, então para o seu chefe, para os diretores, para vocês entenderem qual que é o seu papel, eles têm uma liderança para baixo com o seu time, então o tempo inteiro as pessoas querem muito ser líderes e gestores, todo mundo fala assim, não, meu próximo passo, qual que é o seu próximo passo? Eu quero um cargo de liderança, eu quero um cargo de gestão, mas ninguém está preparado para assumir a responsabilidade disso que é desenvolver pessoas. Eu acho que ali o que você traz de um exemplo muito claro, a liderança e o que o Kaká fez com você, ele entendeu os fatores motivadores da equipe dele, e ele conseguiu traduzir isso de uma forma que o discurso dele fosse realmente percebido. Senão você fica só um discurso pelo discurso. Sim. Obviamente que a gente fala aqui de equipes muito grandes, então eu cheguei em um momento na minha carreira que eu tinha mais de 60, 70 pessoas embaixo de mim, e aí você vai dividindo essa liderança, né, por layers, né, por camadas, porque você não consegue o tempo inteiro estar trocando com todo mundo. Mas você consegue construir isso com os valores, a cultura. Então, a forma de liderar das pessoas, ela está totalmente ligada com a cultura que você tem e os seus valores. Então, entender os valores da empresa, entender os seus valores e o como você quer chegar nisso é o que diferencia um chefe de um líder. As pessoas vão fazer por você. Você falou muito bem, as pessoas vão fazer por você. Quantas vezes eu não fiz
por alguém. Porque você quer um reconhecimento, você quer aquela pessoa bem também, todos bem, você fica bem. Mas eu acho que é importante a gente entender a maturidade, né, desses movimentos. Acho que quando você tem uma equipe muito júnior, é uma liderança de uma forma. Quando você tem uma equipe um pouco mais plena, né, dividindo aqui em cargos, você tem uma liderança de uma outra forma. Quanto mais júnior é o seu time, mais presente você tem que estar. Você está desenvolvendo aquela pessoa. Sim. Quantas vezes, inclusive agora nessa moda do ChatGPT, eu já escutei as pessoas falando assim, nossa, o ChatGPT para mim está substituindo estagiário, que para mim é uma afronta. Porque substituir estagiário, você está falando que você está substituindo um recurso que precisa de instrução, precisa de liderança. Então não existe substituir estagiário. Ah, porque estagiário dá muito trabalho. Claro, você está desenvolvendo aquela pessoa. Você mata a existência do estagiário. Exato. E você pula metade. Aí a pessoa quando for entrar no mercado de trabalho, fica mais barato. Eu já vi várias vezes. Vai ficar pronta nunca, né? Nunca. Porque as pessoas estão querendo facilidades, né? E gestão, liderar não é fácil. Não é fácil. E eu acho que ainda a gente vive, nós três aqui, por termos quase 40 anos, a gente viveu a fase da transição geracional. Sim. A gente ainda é analógica com o digital, né? Mas a próxima geração, que vai ser 100% de mercado de trabalho, com o qual a gente já lida no dia a dia, ela é uma geração que já começa a questionar muito mais do que só impor. A sobrevivência, como a Nath trouxe, ela é ainda algo relevante e importante. Muitas vezes você não escolhe com quem você está trabalhando, mas você pode escolher o como você reage àquela liderança. Sem dúvida. Então, o autoconhecimento, saber as alavancas e o como você reage é o quanto você vai entender e sobreviver de uma forma mais leve e fluida no seu dia a dia. Acho que é muito lindo o discurso de liderança, só que às vezes ele é utópico. Se você para colocar na real, cara, meu chefe não é assim, é um chefe, eu não tenho essa liberdade no meu trabalho, eu não posso ter a liberdade financeira de falar, não quero mais isso, então enquanto eu não é isso que a gente está falando aqui. O que a gente está falando entenda que a liderança, e você, quanto líder da sua carreira, do seu propósito, da sua frente, você consegue ter uma visibilidade de como trabalhar com as pessoas de uma forma melhor do que um dia realmente poderão ter trabalhado com você. Acho que essa provocação é muito legal, né, Ná? A liderança, ela é sobre o outro, né? Não é sobre você. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa aprender muito. E eu chamo muito atenção porque, assim, a liderança, ela é algo que dá tanto trabalho, mas tanto trabalho, que você precisa se questionar se é aí que você quer estar. Porque se a pessoa, ela na verdade gosta de uma outra coisa, então, por exemplo, você, para subir na empresa ou para, né, galgar novos salários, foi promovido a um cargo de liderança, mas na verdade você quer ser diretor de conteúdo, vamos pôr pro meu mundo, né? Diretor de marketing, diretor de conteúdo. E a sua atenção tá voltada para isso e não para as pessoas, automaticamente você vai falhar. Né? Então, assim, não é todo mundo que quer ser líder, então é muito triste saber que a única forma que as pessoas vão encontrando de se promover tem a ver com isso, né? E a liderança, ela exige de você um olhar completamente, assim, individual. É você entender o que estimula cada pessoa que está trabalhando com você. Então, o que me estimula é diferente do que estimula a Lu, é diferente do que estimula a Má, né? E eu acho engraçado, porque quando a gente pensa em imagens, né? Quando a gente olha, pensa em imagens de liderança, imagens de filmes e tal, o que você via? Você via o chefe numa sala, no andar superior, e aquela massa embaixo. E você mal percebia quem era a massa, né? E hoje a galera ainda faz isso. Você ainda olha para a empresa e você fala, 60 pessoas do marketing, 50 pessoas da comunicação. Parou. Não são 60 pessoas do marketing, é a fulana, ciclana, ele e ela. Aqui, aqui. Se você tiver, enquanto você tiver como líder sobrevoando a sua equipe e não entendendo exatamente a individualidade de cada um e não indo para o mesmo patamar, para abrir uma conversa, para escutar e entender como você pode fazer diferença na vida daquela pessoa, você não vai ser um líder nunca, você vai ser só um chefe. Quando a gente fala, né, de nova liderança, a gente pega o que aconteceu na pandemia, como impactou o mercado de trabalho como um todo. As pessoas descobriram,
naquelas profissões onde pode existir o home office, né, a facilidade e o prazer e a quantidade de horas a mais que elas podem ganhar de vida. E você tem que convencer essas pessoas a voltar para o presencial, às vezes por uma decisão da empresa, não necessariamente por uma vontade sua como líder, né, de que fosse uma coisa mais híbrida e tudo mais. Então, assim, é tudo muito sensível para você hoje convencer esses profissionais a voltar para um ambiente de trabalho e entender o valor dessa troca, que a Lu bem falou no último episódio, que é sobre essa troca que só existe ali e acontece sem querer, numa ida ao banheiro, numa ida ao café, na saída, no encontrar porque chegou da chuva, né? E são coisas muito inesperadas, e não é só no online, naquele momento daquela reunião. Quando você chega num cargo de liderança, principalmente de uns tempos para cá, por isso que a gente fala de uma nova liderança, você tem que mudar a visão de qual é a sua função naquele cargo. E ela não é para qualquer uma. Não é todo mundo que é líder. Não é. E sinto muito dizer isso. Tem pessoas que não têm estômago para fazer o que um líder precisa fazer. Ao mesmo tempo que tem que ter um olhar humano, com a paciência que isso requer, de conhecer o outro, de ter empatia pelo outro, de às vezes entender que aquele outro está numa posição que ele não está entregando bem, mas ele é muito bom, por que ele não está entregando bem aqui? Eu preciso entender isso aqui, e às vezes eu vou ter que perder essa pessoa para um outro setor, né? Mas eu tenho que ter o altruísmo disso. E para ser um líder, bem dito, que não é chefe, eu acredito, nós trabalhamos muito com isso, que a pessoa precisa ter uma evolução interna. Porque quando você está só querendo dar resultado, ganhar o reconhecimento pelo trabalho da sua equipe, né? Fui eu que fiz. O eu, até traduzir isso, quando o eu é muito grande em você, no momento de líder, a sua liderança está fadada a ser chefia. Com certeza. Quando você começa a delegar, orientar, caminhar, isso aqui é muito bom, toma você, pra você pra cima, olha aqui, puta, sensacional, Luciano, vamos, bora. Tudo isso aqui vira uma grande sinfonia, é um maestro orquestrando e a música fica linda. Sim. E querendo ou não, por mais que todo mundo esteja recebendo aplauso, maestro é maestro. Sabe-se o valor daquela pessoa. Porque tira aquele maestro, põe um chefe lá balançando a batuta, aquilo não vai funcionar daquele jeito. Não vai. Então é importante as pessoas entenderem que quando alcançam um cargo que tem um time, você tem uma escolha. Eu vou ser chefe, meu ego, a minha vontade de crescer na carreira, os resultados, botar esse povo para trabalhar que nem se fosse coitado do gado, né, tadinho do gado, mas assim, vou, né, na porrada, num formato antigo. Ou eu vou fazer isso de uma forma nova, onde todo mundo vai crescer comigo. E lembre-se, o mundo gira, o mundo dá voltas. Hoje você está aqui, amanhã você não está. Com certeza. Né? Então, um processo interno tem que acontecer em você, para deixar o seu eu, de preferência na catraca quando você entra na empresa, ou na hora que você abre aquele computador. Porque a partir dali você é um nós, para que você consiga caminhar de uma forma humana com a equipe. Porque a imagem, a diferença para mim do chefe, do líder, assim, traduzindo numa imagem rápida o chefe é aquele cara que toda vez que é uma coisa de sucesso, é minha. Quando é um fracasso, é a equipe. Ele consegue fazer essa separação. Então, ele assume a responsabilidade em qualquer coisa que é positiva e qualquer coisa que não é positiva, que a gente até já falou aqui sobre fracasso, não gosto de colocar como um negativo, mas a culpa não é dele. Ele tira dele a culpa por qualquer coisa que não tem conotação positiva. Quando existe um líder, é o seguinte, nós estamos juntos, unidos em prol do positivo e do que não é tão positivo, mas vamos transformar em aprendizados. Não, em momento ruim tem, e você vai ter que... Exato. Aliás, o que mais se tem são momentos difíceis e desafiadores, mas há uma diferença no clima do ambiente de trabalho quando você tem um líder à frente. É interessante porque para quem ainda está preso nas bolhas comuns do mercado opressivo, difícil, fala, isso tudo é muito lúdico, isso não dá certo. Eu vou trazer números para vocês, eu vou trazer casos. Nós vamos trazer casos aqui para vocês, porque a gente trabalha isso sempre. Mas, Lu, quero abrir para você, porque tá tendo uma lavação de roupa suja do mercado de trabalho e eu tô usando esse tempo para daqui a pouco apresentar uma novidade para vocês. Mas eu acho assim, acho que quando a gente pensa na evolução e a gente vem falando o novo jeito, por que é um novo jeito? É porque o indivíduo é protagonista da história. Então, a provocação que a gente traz aqui você tem que trazer responsabilidade para a sua gestão.
primeiro da sua carreira, a gente vai falar, né, outro tema da sua carreira, de como você leva isso, mas a partir do momento que você entende que a evolução de uma carreira, seja ela um profissional liberal, seja ela um profissional dentro de uma empresa, ou um consultor, não importa a frente, você é o protagonista da sua história. Então você também é o protagonista da liderança e da forma que você enxerga tudo isso. Quanto mais você entende essas alavancas, mais fácil vai ser o seu caminho lá na frente. Então eu falo, aqui a gente tem uma história e eu coloco no meu olhar, eu demorei para amadurecer, não uma questão de atitude, de frente, de fazer acontecer, mas de trazer esse eu que você trouxe, do reconhecimento. Eu precisava para eu me sentir bem, eu precisava me sentir reconhecida. E quando eu não me sentia reconhecida, eu achava que eu não tinha ido tão bem. E não é verdade. Então, esse olhar, né, você consegue fazer essas reflexões, trazendo isso para sua equipe, trazendo isso para o seu chefe, você também lidera para cima. Saiba, você também lidera para cima. Você não lidera só para baixo, você lidera para os lados. Então, tenha esse olhar, tenha essa atitude, essa reflexão da liderança como um fio condutor e não uma palavra que vai te assustar, mas uma palavra que vai te aproximar do seu objetivo. Então, na minha transição de carreira, no momento que eu deixei de ser corporativa, que você tem uma rotina, uma organização, eu falo, deixei de ser corporativa em multinacionais. Tamanhos enormes, setorização, áreas, tudo muito claro, tudo muito desenhado, tudo muito objetivo. E me tornei consultora, comecei a trabalhar com consultoria, primeiro sozinha, depois na MCF, com Carlos Ferreirinha, e você tem que descer muito mais para fazer o trabalho. E aqui não significa que eu não descia, mas eu tinha outras áreas em suporte. Eu tive que exercer um papel novo, um novo jeito de me autoliderar. Porque eu tinha que trazer o meu papel de liderança também naquele dia a dia de um trabalho mais solitário. Então, quando a gente fala de um profissional liberal, de médicos, por exemplo, eles têm um trabalho solitário porque se você é um profissional liberal e trabalha no seu consultório, você não tem um líder para te incentivar, para te direcionar. Então, você tem uma autoliderança muito grande. E você precisa que o ecossistema trabalhe ao seu favor, para você crescer em valor percebido no negócio. Então, eu acho que tem um pouco disso. A gente tem que trazer o novo jeito de liderar, sabendo que você haja numa empresa como um profissional liberal. Se você tiver o mesmo olhar, né, de um profissional liberal dentro de uma empresa, que você é o dono da sua história, sem você não consegue chegar, você não precisa desse ecossistema todo, eu acho que a minha trajetória tinha sido um pouco mais fluida. Obviamente que eu falo da minha vida, né, ela nunca foi linear, ela sempre foi muito orgânica o tempo inteiro com curvas, mas eu acho que essa curva eu podia ter deixado ela um pouquinho menos fechada. Ela seria um pouquinho uma curva menos acentuada se eu tivesse essa percepção que eu tenho hoje. Eu descobri, foi até uma cena engraçada, eu me descobri líder, nunca tive equipes oficialmente, né, comigo, apesar de como repórter você tem equipe de reportagem, então você está comandando aquela equipe e tal, não sei o quê, mas a percepção de funcionários que eu pudesse de repente demitir, aquela coisa toda, não, você tinha colegas trabalhando juntos em prol de um propósito, que era a matéria. Eu percebi que eu era líder tomando bronca. Um chefe meu me chamou porque eu estava causando um certo desconforto porque eu não concordava com a demissão de um colega. E eu estava bem brava com aquilo ali, eu estava falando sobre isso, o chefe me chamou e falou assim, olha aqui, você é líder e as pessoas olham para você e respeitam o que você está falando. Se você continuar fazendo isso, você vai gerar um problema aqui para a emissora. Aí eu falei, pois bem, queria continuar dando esse problema, porque tá errado o que estão fazendo. Eu não concordo. Então, continuo não concordando. Mas internamente eu falei, uau, ok, eu não sabia disso. E eu achei isso muito gostoso. E aí me lembrou de uma história que meu pai sempre me falou. Meu pai foi diretor da Pirelli muitos anos. Meu pai chegou nos mais altos cargos dentro da Pirelli. E ele sempre foi um grande gestor, mas muito antes, aliás, hoje ele eu acho que ainda está muito à frente de tantas gestões. E ele contava uma história para mim, ele falou assim, uma vez eu precisava conseguir o engajamento do chão de fábrica para uma questão, não sei o que lá. E eu sabia que não adiantava eu falar com nenhum dos chefes, porque o líder era um dos que estava no chão de fábrica. Eu chamei ele para vir conversar. E quando ele entendeu e ele abraçou o que eu estava dizendo, tudo passou, mas não teve nem discussão. Ele chamou a pessoa certa, que ele identificou como líder, porque era aquela pessoa que era respeitada pelo grupo. Você foi no ponto certo, né? Era aquela pessoa que eu faço por ele, porque foi a Luciana que falou, porque foi a Natália que falou, então eu vou fazer por ele. Quero que os chefes se explodam, eu vou por ele, porque eles pediram. Então ele sabia esse movimento, ele identificou quem era
era o líder real daquela história e não estava no cargo de liderança. E para quem está ouvindo, eu estou fazendo 2 aspas aqui de liderança. Só que agora, já que eu vou passar a palavra para a Lu, vou jogar para a Lu. Antes de jogar para a Lu, eu queria apresentar um negócio muito legal. Gente, estamos no nosso 4º episódio aqui no YouTube, oficial de vídeo, no Spotify com um pouco mais de episódios. Só que a gente já tem uma empresa acompanhando a gente. Então, eu quero chamar a atenção, porque você que nos acompanha aqui no videocast da F My Brain e está sempre buscando aí novas formas de se atualizar, olha só que legal, porque agora nós temos uma parceria. Quem é o nosso parceiro? A Yupi, o maior delivery de lavanderias do Brasil. E por que a Yupi é disruptiva? Porque ela super facilita a sua vida. Eu sei que ela facilita a minha, que eu uso horrores. Você baixa o aplicativo, coloca o seu endereço e o aplicativo traz todas as lavanderias aí na sua região. Aí você seleciona o que você precisa lavar, agenda a coleta e a entrega e paga o seu pedido. A lavanderia coleta no seu endereço e entrega no seu endereço. Você não sai de casa. E tem mais. Além de você se livrar da pilha de roupas sujas em menos de 2 minutos, e eu tô falando sério, menos de 2 minutos mesmo, olha só que legal. Você pode usar o cupom FMyBrain e você ganha um desconto exclusivo. O cupom tá aparecendo aqui embaixo na tela para quem está vendo em vídeo. Cupom FMyBrain é rápido, prático e para salvar a sua rotina. Yupi em parceria com a FMyBrain. Muito feliz, muito obrigada, Yupi, por participar aqui com a gente. E eu, de fato... Aliás, o Pietro fez xixi na minha cama hoje e eu não tô de brincadeira com vocês. Vai, o edredom e o lençol, porque eu não tenho mais lugar para secar a minha roupa em casa da quantidade de roupa das crianças e ferrou. Vou acionar a Yupi hoje. Graças a Deus, na logística, exato. Né? E Nossa Senhora da Logística, que isso que nos ajude, porque você não tem a logística nem pra colocar, e você não sabe aonde levar. Então, quando tem um momento de delivery, a minha vida é um delivery. Não, você não sai Graças de casa, a Deus. você tum pelo celular, é ridículo, aí você vai deixar na portaria, pega, devolve e tá lindo. Maravilhoso. Gente, por cada vez mais coisas que resolvam coisas que a gente não precisa pra que a gente foque onde a gente precisa, que é estar na liderança, né? Então, voltando ao nosso tema. Precisa a Yupi que nos salva aí, gente. Cupom FMyBrain, pelo amor de Deus, né? Eu nasci pra ver meu cupom na tela. Pô, será que nós, sócias empreendedoras, vamos ser as primeiras a usar o cupom FMyBrain? Hoje, vou usar. Será que vale pra gente? Vamos perguntar. Ela nem sabe quem é, vou botar aqui FMyBrain. Nossa, tivemos muitas, somos nós lá. Mandando a casa pra lavar. Ô, Má, pegando aqui o gancho e voltando pra nossa discussão, acho que o exemplo que você deu do seu pai é super legal, porque você traz um olhar que a gente não abriu ainda essa conversa que eu quero puxar pra falar sobre influência. Exato. Então, a liderança, na verdade, o que ele fez foi um mapeamento de influenciadores dentro do ambiente de trabalho. Isso é super importante, você mapear quem são as pessoas influenciadoras dentro do seu ambiente de trabalho para ter as lideranças indiretas. Se você corre tudo muito sozinho, você em alguma hora vai incomodar. Eu vivi essa experiência, eu acho que é a minha personalidade. Eu sempre, desde pequena, tive uma liderança intrínseca no meu jeito de ser, porque se a gente for aqui falar de mapa astral, eu vou falar que eu sou Áries, e o Ariano é o número 1, e o Ariano vai atrás daquilo, você fala a palavra problema, eu fico feliz. Eu nunca fui uma pessoa que falou assim, eu tenho um problema. Não, lá vem. A palavra problema, pra mim, ela desperta uma ação. Então, eu adoro ouvir a palavra problema. Só que muitas vezes eu coloco até o problema dos outros à frente dos meus, né? Porque a palavra, ela realmente desperta para mim uma ação e eu me movo e fico muito feliz com o resultado de ações. Mas daí a liderança, esse mapeamento da influência, quando você enxerga isso no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia, seja a sua área de comunicação, marca ou qualquer área de uma empresa, do seu negócio, saiba quem são as pessoas influentes. Porque essas pessoas influentes, elas vão ajudar a você chegar no seu resultado. Eu lembro que quando eu trabalhava em multinacional, na área de marketing, e eu era responsável por quase 52% do resultado financeiro de uma empresa com produto, era muito volume. E mensalmente você tem meta para bater, meta para alcançar. E eu falava que só sai resultado de marketing, do bom marqueteiro é aquele que está em 2 lugares. Ou no chão de fábrica, entendendo o processo para melhoria do seu produto, ou na rua com o vendedor, para entender como aquele produto tem que chegar da melhor forma. O marqueteiro que fica sentado no escritório, só montando o que a gente fala, o famoso PPT global, diretrizes, e não vai para esses 2 lugares, ele perde
o grande diferencial competitivo do que deve ser feito. Então, uma das coisas que eu fazia e eu usava muito do momento de convenção de vendas nas empresas, que é um momento de confraternização, um momento relacional, né? A gente fala sobre vendas consultivas, vendas transacionais e as vendas relacionais. E essa venda relacional, ela se dá sobre influência e sobre liderança. Então, eu tinha uma estratégia muito clara na minha cabeça. Eu preciso saber quem são os influenciadores nessa área para os meus produtos serem considerados. E muitas vezes você sabe que você tem uma meta estrondosa para bater e dificilmente você vai conseguir colocar aquele volume de produto na rua. Porque a demanda não está esperando, mas você tem aqui você precisa descarregar, entregar um número, então você está sempre olhando esse equilíbrio. E as pessoas que vão fazer o resultado acontecer são essas pessoas que não são os diretores de vendas, não são os gerentes de venda. São as pessoas que estão no campo. São as pessoas que vão montar as lojas, que vão colocar os produtos na gôndola. São os representantes que estão lá na frente. Então, eu dedicava muito do meu tempo nesses momentos no qual todos estavam ali reunidos para ficar me relacionando com esse vendedor. E eram pouquíssimas as pessoas da área de marketing que entendiam que esse momento não era um momento de confraternização apenas para você ir lá subir no palco e mostrar qual que é o lançamento do seu próximo produto. É para você realmente ser relevante para aquela pessoa que você precisa ser relevante, que é o vendedor. É quem está ali na ponta, sentindo, né, no pulso. E eu passei por áreas regionais e depois, quando eu fiz esse movimento para voltar para a área local, né, que está no país ali, comandando de novo o país, era porque eu queria sentir esse pulso de vendas. É importante, porque ali é um termômetro do seu negócio. É conversar com o vendedor que você vai entender se aquela estratégia global, regional, transcendental que mandam você fazer, que cabe no PPT e no Excel, cabe tudo. Aplicável, né? É aplicável. É você conseguir ter argumentação real, concreta. Então, essa liderança é importante. Né? Exato. Porque liderança de trás da mesa não é liderança, é chefia. Eu vou passar a palavra para você, mas a gente já falou tantas vezes aqui no podcast, videocast, que eu queria trazer um traço do livro O Jeito Disney de Encantar os Clientes, que é essa coisa de sair de trás da mesa aí, né? Tem um trecho aqui que fala, quando descobriu, que o Walt Disney descobriu que o pessoal que trabalhava no Walt Disney estava saindo da propriedade para comer, o Walt ficou furioso. Fiquem na fila com as pessoas e, pelo amor de Deus, não saiam para comer como vocês têm feito, como no parque, e ouçam as pessoas, né? É estar junto, é entender, é conhecer o processo, é fazer parte, porque aí você começa a fazer essa leitura das pessoas que consomem o que você está fazendo, né? Vendendo, que seja produto, serviço, etc e tal, e as pessoas que trabalham nesse processo. Porque de longe, sentado, apenas olhando números num computador e fazendo reuniões de fato, daqui para cima, você não está tendo essa conexão, sim, que a gente sempre fala, exatamente, que é importante para que você consiga liderar. Como é que se lidera se você não conhece, não conecta as pessoas que você está liderando, Nath? Eu estava pensando aqui, né, ouvindo vocês falarem, e lembrei, assim, o quanto a pandemia mudou a minha vida em pensar a questão da liderança, né? Então, quando veio a pandemia, eu, né, já estava com a Emoticon, né, e tinha uma equipe grande. E foi a primeira vez, assim, que eu tinha que conversar com a equipe e eu não sabia o que eu ia falar. Porque, veja, a gente não sabia o que a gente ia esperar. Do dia para a noite, a gente acordou, falaram que ia fechar tudo. A reação dos clientes foi restringir a verba. Olha, a gente não sabe o que vai ser. A gente atendia muita marca de moda, muitas marcas que o grosso do faturamento era o físico, né? Então, todo mundo tirou a verba. E eu cheguei para a equipe e falei, olha, gente, eu não sei nem, assim... E foi, assim, tão sincero, veio de um lugar tão sincero nesse dia, que eu falei, eu não sei o que vai ser, eu não sei para onde a gente vai, eu não sei quanto tempo a gente vai ficar. A gente tá sem cliente, mas eu gostaria que a gente seguisse aqui. Eu vou precisar negociar o salário de todo mundo, né? Porque a gente não vai ter faturamento, mas o mínimo que a gente conseguir acordar vai ser acertado. É a minha responsabilidade como líder aqui. E queria entender o que vocês estão pensando, se a gente consegue seguir junto daqui. Mas veio de um lugar, assim, de tanta verdade, sabe? Que 100% da equipe falou, Nath, a gente vai seguir com você.
A gente vai passar por tudo isso junto. Não importa se vai ter uma queda de faturamento agora, a gente vai entender. Porque eu negociei assim, agora nesse período crítico, eu vou, né, acertar menos, mas quando a coisa voltar, você vai receber o que você já tinha, né, e os faltantes. E 100% do time continuou. E assim, eu tenho um super orgulho que eu sempre tive o time junto comigo. Sabe? Por quê? Porque, de fato, as pessoas que estão lá me importam. Como elas iam passar, como que elas estavam se sentindo, como estava a saúde mental delas, como estavam elas. Então, assim, demorou um mês para eu entender que as pessoas queriam voltar para as casas delas. Então, assim, não adiantava eu segurar as pessoas aqui em São Paulo. As pessoas queriam voltar para suas casas. As pessoas queriam ver os pais, ver os avós, queriam ter outra vida. Então, a gente teve esse recorte nessa conversa em fevereiro. Em junho, eu tinha uma equipe 100% fora de São Paulo. Inclusive, eu estava fora de São Paulo, porque eu também quis ir me recolher e ficar com a minha família no interior. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, eu preciso ouvir sempre, eu preciso entender o que eles estão pensando, o que eles estão passando, porque quando eu precisar deles, que vai ser todos os dias, eu sei como é que a gente faz. Sabe? E as pessoas fazem aquilo de volta pra você quando você joga junto. Entendeu? E assim, só pra finalizar, né? A gente, graças a Deus, saiu da pandemia muito melhor do que entrou dela no mesmo ano, né? Porque o movimento dos clientes de nos deixarem foi em coisa de 2 meses, a gente ter muito mais clientes, porque aí todo mundo se mirou para o online, né? A Emoticon, na época, era essencialmente uma agência de marketing digital. E quando voltou-se, falou-se em vida normal, eu entendi uma coisa que era, não vai ter vida normal. Né? Eu não posso mais pedir para aquela pessoa que se acostumou a ter um horário de fazer terapia, para ter um horário de ir na yoga, para ter um horário que ele, sei lá, busca o filho na escola, pedir para que volte, entendeu? Não dá. Então, a volta ao normal, entre muitas aspas também, para quem não está nos vendo, né? Ela exige acordos, e é isso que eu acho engraçado que as empresas não estão fazendo. Você não pode mais olhar e voltar às regras e achar que as regras se aplicam exatamente iguais para as mesmas pessoas. Então, assim, eu não estou aqui defendendo uma coisa utópica. Óbvio que uma empresa precisa de regras, precisa, né, que as coisas funcionem. Não se dá para trabalhar 24 horas com exceções. Mas, assim, se eu sentar com a Marina e entender que um dia da Marina, uma mudança singela de horário faz ela buscar a filha dela na escola, os meninos na escola, e aquilo muda a vida dela, poxa, o que muda na minha vida como sua líder se na quarta-feira, ao invés de você entrar às 8, você entra às 10? Nada. E na sua é outra vida, né, amiga? É que as pessoas ficam parecendo que assim, ou eu cedo tudo, ou eu não tô fazendo. Não existe um meio do caminho. O grande lance, eu gosto sempre de voltar para... Somos seres humanos e o que queremos? A gente pode ser da cor que for, da orientação sexual que for, ser de ponta cabeça, cabelo torto, o que for, gente. Somos seres humanos e a gente quer as mesmas coisas. A gente quer felicidade, a gente quer saúde, porque qualquer desconforto, né, ninguém gosta. A gente quer crescer de alguma forma, entender que a gente está crescendo e a gente quer ter conforto. E tem pessoas que precisam de mais e outras que precisam de menos para entender esse processo de estou feliz, né? Então a gente precisa cumprir com tudo isso. Quando você tem família, isso amplia para sua família. Quando você olha para o seu time, quando você olha para a sua equipe, quando você olha para os seus pares, você não tem nem cargo de liderança, tudo mais, se você começa a olhar para essas pessoas como seres humanos, tudo fica mais leve. Inclusive, quando você olha para os seus líderes ou para os seus chefes e também entende isso. Sim. Que também são apenas seres humanos, que também estão só tentando tocar a vida ali. E você falou um negócio muito legal de que eu me importo com as pessoas. Eu ganhei esse livro e eu estou começando a ler. Mas eu vou mostrar para vocês que chama Todos São Importantes, Extraordinário Poder das Empresas que Cuidam das Pessoas como gente e não como ativos. O grande barato desse livro é que ele conta a história do Bob Chapman, que é um dos maiores e mais bem respeitados CEOs do mundo. E ele gere uma empresa de 3 bilhões de dólares. E aqui, e eu volto a dizer, estou começando a ler, então a história de fato dele ainda vou chegar, mas eu já saí grifando como louca, né? Típico de mim. E ele fala num certo ponto assim, ele fala
mudar a forma com que você mede o sucesso da empresa. Porque não está no tal do PPT que ela sempre fala, do quanto de lucrou ali no final das contas. O sucesso é medido de outra forma. E o mais legal de tudo, isso não é blá, 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 de gente porra louca que acha bonito e que não dá certo. Não, isso é prático, funciona e o cara ganha rios de dinheiro fazendo isso. Ele fala, o verdadeiro sucesso é medido pela forma que tocamos a vida das pessoas. Eu sou completamente obcecado por criar uma cultura na qual todos os membros da equipe possam realizar os seus dons, compartilhar esses dons e ir para casa realizados todos os dias. A empresa principal do Bob Chapman é a Barry V. Miller. Já estava nessa jornada de transformação e agora tá. Ok, vamos chegar nesse processo. Eu estou lendo o livro, futuramente trarei mais pontos, mas para quem tiver interesse, vale aqui, todos são importantes, o extraordinário poder das empresas que cuidam das pessoas como gente e não como ativos. E a prova no beabá, no papel de que isso funciona. Porque uma empresa que estava falindo já há 5 anos, ninguém conseguia fazer nada, eles vão lá e reerguem elas com cuidado com as pessoas. Dá trabalho, não tenha dúvida. E logo depois que eu comecei a minha busca por não é possível que gestão se limite a isso, temos que ter lideranças mais humanas, eu fui fazer um curso e foi a primeira turma aqui no Brasil, porque é um curso internacional, chamado CHO, Chief Happiness Officer. Foi incrível. Só que eles começaram a fazer a apresentação, né, que é trabalho e felicidade no ambiente de trabalho. E eu sempre, como repórter, quando eu chegar para uma empresa, como é que eu vou convencer os caras de que isso é importante? Porque, falar de felicidade no ambiente de trabalho, o cara quer lucro, o cara quer ganhar dinheiro no fim das contas do dia. Como é que eu faço que se importar com o outro é alguma coisa? Porque às vezes vai ter gasto, vai ter que mudar, e principalmente vai ter que mudar, e as pessoas não querem mudar absolutamente nada. Aí eles começaram a apresentar os dados, e não são só eles que estão falando isso, aqui Gallup, Forbes, Seligman, a HBR, o HBR, enfim, são vários institutos de pesquisa, e eles dão conta do seguinte: quando você foca na felicidade no ambiente de trabalho, você aumenta em 31% a produtividade. 37% as vendas, 44% a retenção de talento, 55% sentem-se a atingir o seu potencial na empresa, também 55% menor taxa de rotatividade. Olha quanto custo você deixa de ter quando você tem menos rotatividade. Sim, o turnover hoje nas empresas é um super problema. São muitos números aqui, eu não vou me alongar, mas assim, maior tempo que passam a trabalhar sentem-se energizados, 66% menos a probabilidade de meter de baixas, e aí chega num número muito louco, 300% mais inovadores, e 125% menos nível de burnout. Olha o tamanho desses números. Então, no trabalho que a gente faz na FMI-Brain, quando a gente vai para as empresas, a gente mostra isso. Que quando a gente traz o nosso olhar human to human, quando a gente traz o nosso olhar de que a gente precisa ter uma liderança atualizada e um olhar para o ser humano individualizado, a gente está falando de aumentar a produtividade, a venda, reduzir o turnover, aumentar a inovação na empresa. Por que vocês não estão fazendo isso ainda? O que mais de prova você precisa? Tem que estar só lá fora acontecendo e você vai continuar nessa bolha cansativa de continuar fazendo do mesmo jeito que sempre funcionou? Porque o seu ego é muito parte do processo? Eu sinto muito, não é assim que funciona. E meninas, Lu, eu já vou passar a palavra para você, só queria dizer que está chegando o momento da hora da gente dar aquele boom, que a gente vai pra prática FMI-Brain. Mas vamos lá, Lu. Vamos lá, Lu, muito bom, né? Joguei pra você. Vamos lá. Sobre o que você quer falar? E agora? Vamos lá, Lu. Eu acho que os números falam muito, né? Mas eu volto aqui pra reflexão do quanto isso é pra mim. Acho que é um olhar que a gente sempre tenta trazer de verdade, tá bom? Que lindo, mas tá bom, quanto isso é pra mim, ou para o meu país, ou para a minha situação. Acho que a gente tem que sempre trazer a figura e a fotografia de o que funciona nos Estados Unidos não vai funcionar no Brasil e na Europa, porque é primeiro mundo, terceiro mundo, enfim, são coisas bem diferentes. Mas aqui a gente traz uma reflexão para o novo líder, esse novo jeito de liderar. Se você está abrindo a sua empresa, se você está abrindo seu consultório, se você está no primeiro cargo de gestão dentro de uma empresa, escuta tudo isso, traga essa verdade, entenda que assim você vai conseguir ter resultados de longo prazo. O grande problema é por que as pessoas não fazem isso? Porque está todo mundo olhando o resultado do curto prazo. Exatamente. Então, quem vai fazer isso é o líder que vai bancar, ter uma queda financeira em 1, 2 anos.
vai ter um rombo, vai ter uma dívida, porque ele precisa se reestabelecer e reerguer de um novo formato. As pessoas não estão dispostas a abrir mão de absolutamente nada. Então, se você quer perdurar no mercado de trabalho com a sua empresa ou você como profissional, você precisa entender que às vezes você tem que dar 2 passos para trás, para dar 7 para frente. Em um momento da minha carreira, eu vivi isso. Eu vinha numa ascensão dentro do trabalho, em agência de publicidade, como atendimento. Comecei minha carreira em agência de publicidade, amava agência de publicidade, era lá que eu queria ser. Então, comecei como assistente de atendimento, depois virei atendimento, depois virei gerente de atendimento. E estava numa super ascensão e já ganhando muito dinheiro com os meus 20 e poucos anos, né? Ali, correndo atrás de um lugar para o outro. E aí, a agência de publicidade, né? O mercado, você troca muito de empresa rápido, porque às vezes você acompanha o cliente. Eu fui esse tipo de atendimento que o cliente mudava de conta e pedia para eu ir junto com a conta. Então, você criou uma relação. E em um determinado momento, eu recebi uma proposta para ir para uma empresa. Na qual eu falei, gente, eu nunca vou trabalhar em empresa, que coisa chata. Ficar batendo ponto, cartão, não. Nunca me vi nessa situação. Mas eu entendi que naquele momento eu estava tendo uma oportunidade, já que eu queria ser um atendimento, né, como perfil profissional, o resto da minha vida eu queria ser essa pessoa, eu falei, eu preciso entender como funciona o outro lado. Eu preciso entender como funciona ser cliente. Eu quero ser um atendimento completo, né? Ou seja, eu tenho que ter vivências em outras frentes. Então, eu venho de um olhar de marketing, de atendimento de agência de publicidade tradicional, fui para o digital, migrei no começo dos anos 2000, 2003, 2004, 2005, ali me formando, já trabalhando com marketing digital, publicidade digital, que era super inovador. Mas nesse momento, quando eu migrei, acho que foi em 2008, mais ou menos, para a LG, que foi minha primeira empresa, eu saí do mercado de publicidade para uma empresa coreana, oriental, extremamente rígida, com cultura, formatos, vestimenta. Você tinha um dress code, assim, pior do que de banco, né? Eu batia o ponto com a íris, né? Então, assim... E eu entendi que eu precisava ser um atendimento completo. Eu fiz essa minha mudança, mas eu entendi também que eu precisava dar 2 passos para trás. E na conversa com o RH, eu nunca vou esquecer, ele falou assim, mas você tem certeza que você quer vir? Porque eu ia ganhar muito menos do que eu já ganhava. Que transição, hein? E eu virava analista, uma pessoa que já era gerente, mas eu entendi que eu poderia ali aprender de uma outra forma, né? E construir um pouco dessa liderança, né, da carreira que a gente fala, né, do seu jeito de liderar, ela tem que trazer para dentro de você. E vivi isso e fiquei muitos anos na LG, e aí fiquei quase, né, 15, 20 anos em multinacional. Fuck my brain. Olha, o sinal tocou! E o sinal é super legal porque vai dizer pra gente o seguinte, chegou a hora do boom. Fuck my brain. Porque tá tudo muito legal, tá tudo muito bonito, mas vocês podem estar se perguntando o que eu posso fazer na prática. A F My Brain tá aqui para isso. A gente já começou a tangenciar. Então eu queria pedir assim, sei lá, será que a gente consegue? Não sei, porque é o nosso primeiro reduzido boom para vocês. Mas Natália Mestre, 1 minuto, será que você consegue me dar uma visão como expert em estratégia de comunicação de marcas e pessoas? Quem nos ouve? O que pode fazer quando a gente fala do novo jeito de liderar? Olhar as pessoas. Você já foi, né? Ponto, menos de um minuto. Ponto, menos de um minuto. Olha que incrível. É um tweet, tô ótima. Olhar para as pessoas, Má. A gente precisa parar de achar que a vida das pessoas que não diz respeito ao trabalho não é responsabilidade da empresa. Porque é. Entendeu? Você como líder, um bom líder, ele entende se existem adaptações a serem feitas para que aquela pessoa seja mais feliz, porque também proporcionou formas daquela pessoa melhorar o entorno dela, seja buscar o filho na escola, seja fazer outras coisas. Então a gente tem que trazer essas discussões para o campo da empresa para quando ela olhar a liderança. Então assim, o novo olhar para a liderança, ele é o quê? É um olhar para dentro. Ao invés de você, como líder, ficar olhando a concorrência, o que alguém está fazendo, e números, e nossa, que coisa incrível, porque lá fora está dando certo, senta na sua empresa e olhe aquelas pessoas que estão lá. Entenda elas, se conectem com elas, porque são elas que vão fazer você chegar nos resultados, não é o que está lá fora. Então é um olhar para dentro e olhar para as pessoas. Se você começar praticando isso, com certeza você vai ter resultados. Luciana Chiesa, sob o seu olhar expert em gestão estratégica e inteligência de mercado, como fica o novo jeito de liderar na prática?
Acho que a Nath começou super forte. A Nath acabou com tudo que a gente tinha pra dizer. Imagina. Gente, desculpa, acabou o podcast. Eu acho que a reflexão que eu trago para a liderança, esse novo jeito de liderar é cuidar. O novo jeito de liderar é cuidar. Se você não está disposto a cuidar das pessoas, da sua equipe, você não está disposto a liderar. Você está disposto a chefiar. E lá na frente se afunda. Ninguém sobrevive. Então, gaste tempo com a equipe. Gaste tempo com as pessoas. Não é perder tempo. Não é marcar os famosos one-on-ones no mundo tradicional, multinacional, né, das nomenclaturas e siglas. Eu vou aqui começar um café com você. Não. Na hora que você marca um café, esteja presente neste café. Faça toda a jornada de cliente, de CRM que a gente mapeia para falar com todo mundo lá fora. Faça dentro. Entenda quem são os seus influenciadores desse seu ecossistema. Construa o seu próprio CRM. Esse é o jeito de liderar. É onde você consegue se inspirar e inspirar as outras pessoas. Marina Machado, sim, eu mesma. Sob a sua visão de comunicação e liderança, o que você traz para o nosso trabalho na F My Brain? Obrigada, Marina. Vou eu mesma responder. Podia ter um bonequinho seu, Um boneco meu, eu pergunto eu pra mim mesma. Isso. Assim. Tipo o Louro José, o Guinho da Palmeirinha. Não cria, porque eu vou fazer alguma coisa. A gente vai ter o seu. Vou mandar fazer nas próximas gravações. Uma outra coisa aqui minha. Não, total, exatamente o que vocês falaram, até por isso a gente está, né, juntas nessa empreitada. E o olhar para você, para quem nos ouve, coloque a partir de agora em prática. Olhe para você e como você entende qual é o seu trabalho, qual é o seu papel. Se você hoje já está numa posição que pode te deixar ser líder, veja se você não está sendo chefe, entenda como você entende a sua função, porque precisa começar dentro de você. E aí quando você abre esse olhar para as pessoas de forma empática, você vai entender o impacto que tem. E um exercício que eu vou deixar para todos vocês. Quando alguém chegar perto de você e você estiver no computador e alguém te chamar a atenção para falar alguma coisa, pare de olhar para o computador e olhe para a pessoa. Você tem que parar o que você está fazendo. E se não for possível, você vai pedir um segundo só para eu terminar esse e-mail. Termina e olha para a pessoa. O impacto dessa conexão, que mostra que você de fato está prestando atenção naquela pessoa, é transformador. Isso é um exercício que você tem que fazer. E falo isso para fazer com seus colegas de trabalho, com o seu time, com o seu chefe, mas com os seus filhos. Eu me pego tendo que fazer isso. Espera, calma, sai do celular. Oi, sim, né? Porque senão é perceptível que não há essa conexão, não há o interesse. E tudo isso vai transformando as relações. Dito isso, uau, sensacional essa nossa conversa. Eu digo o seguinte, se você quer cenas dos nossos próximos capítulos, dos nossos próximos booms, vem muito conteúdo útil pra você. Olha, já tem muito conteúdo legal. A gente vai deixar aqui no descritivo os episódios anteriores. Falamos já sobre alta performance e o ponto certo do estresse, o que vem depois do propósito de vida, inteligência artificial, ChatGPT e a criatividade, que a gente tangenciou, depois a gente volta nisso. Quem mais ainda não se inscreveu, é agora a hora. Inscreva-se no canal e venha ter o seu cérebro respeitosamente alimentado. E compartilha. E manda compartilha pro seu chefe. Olha que joia, aprendi muito, tá? Chefe, eu tenho uma recomendação pra você hoje. Chega com uma caixinha de bombom e o nosso link, por favor. Da F My Brain. Posta nas redes sociais, você vai ver que vai gerar conteúdo. E leve o nosso trabalho pro seu grupo. Exatamente. Pra sua empresa. Temos palestras, workshops, mentorias. A gente tá aqui a um clique de distância, basta nos contactar. Falando em clique, quero lembrar que vocês podem nos acompanhar no Spotify. Então, atenção, Spotify é @FMyBrain. No Instagram é @fmy.brain, tá? E quem tá no YouTube já sabe, @canal FMyBrain. Ficou bonitinho agora, né? @canal FMyBrain. Agora todo mundo acha, não vai ter mais sofrimento. YouTube, canal FMyBrain. Gente, amo vocês. Muito obrigada, amei. Imagina, é maravilhoso. Dito Sem isso... combinar, a gente falou maravilhoso. Maravilhoso, muito bem. A gente termina com um brinde. Acabou a água na caneca, mas o brinde tá valendo. A novos líderes. A novos líderes. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.